Educação à distância, mudando realidades. Saudações! Neste módulo do curso de Tecnólogo em Gestão Pública, EAD, trabalharemos a disciplina Políticas Públicas e Desenvolvimento Regional. Nessa nossa primeira aula, vamos falar sobre políticas públicas, seus conceitos e seus tipos. Vamos enxergar as políticas públicas como um instrumento que os governos usam, sejam governos municipais, estaduais ou federais, que utilizam desse instrumento para aplicar ações públicas. Estas ações podem ser voltadas para todas as áreas. Temos políticas públicas de saúde, políticas públicas de educação, políticas públicas de cultura, de esporte e também políticas públicas voltadas ao desenvolvimento regional. Como instrumento, os governos aplicam as suas ações propostas lá na sua campanha, quando aquele gestor público ainda era um candidato. Então, olhando para essas políticas públicas dessa maneira mais direta, mais objetiva, certamente será mais fácil a nossa compreensão do tema. Ok? Vamos aos slides. Então, curso superior de Tecnologia em Gestão Pública, a nossa disciplina é Políticas Públicas e Desenvolvimento Regional, nossa aula 1, Políticas Públicas, professor Carlos Felipe Raimundo. Nesta unidade temática, faremos uma introdução ao estudo das políticas públicas, seu conceito, tipos e sua avaliação. Porém, antes de qualquer coisa, é fundamental compreender o motivo e contexto de sua existência. Por que existem políticas públicas? Para que são utilizadas essas ferramentas? O objetivo dessa aula é que, ao final dessa unidade, você consiga conceituar política pública, explicar o motivo de sua existência e suas características, algumas de suas características, e explicar os tipos de políticas públicas. Quais tipos existem? Iniciaremos falando sobre conceito e características. Com o desenvolvimento dos meios de comunicação e maior participação da sociedade na defesa por seus interesses, graças aos movimentos sociais, o exercício democrático de participação popular na gestão dos serviços públicos foi sendo desenvolvido durante o século XX. Essa participação da sociedade se deu durante o século XX junto com a evolução da sociedade e de seus instrumentos democráticos, não é? A evolução da sociedade na convivência. Antes, os governos não davam satisfação alguma à sociedade, a sociedade não participava das políticas públicas, das ações do governo, simplesmente porque não existia democracia. Não existia esse vínculo, essa participação da sociedade não era possível. No decorrer do século XX, com todos os movimentos sociais voltados aos direitos trabalhistas que foram conquistados, aos direitos das mulheres que foram conquistados, direito ao voto, a melhor justiça ambiental, proteção ambiental, direitos à saúde. Então, todos esses direitos sociais voltados ao bem-estar da população foram conquistados com muita luta por movimentos sociais. Movimentos estes guiados, elaborados e trabalhados por pessoas que sentiam aquele problema na pele. Pessoas que passaram a se manifestar a partir de seu direito constitucional em se manifestar, tá? Então, estas políticas públicas passaram a ser melhor desenvolvidas com a maior participação da sociedade. E com o desenvolvimento dos meios de comunicação, essa participação se tornou muito mais possível, se tornou muito mais fácil. Esse engajamento da sociedade em busca de seus interesses, lutando por seus interesses, cada grupo lutando pelos seus interesses, é o que trouxe melhor qualidade de vida para a população. E esta liberdade, esta capacidade, estas garantias que estão na nossa Constituição Federal, elas vêm sido garantidas, elas vêm sido conquistadas com muitas lutas por meio desses movimentos sociais, por meio de movimentos organizados que conseguem colocar esses assuntos na pauta do governo, na agenda do governo e com muita luta conseguem ser atendidos.
Esse é o sentido da existência da política pública. Vamos aos slides. A política pública como área do conhecimento foi desenvolvida nos Estados Unidos da América, no decorrer do século XX, por autores diversos. Citaremos alguns aqui como Lasswell, que iniciou em 1956, Simon em 57, Easton em 84 e Dye em 84 também, dentre outros. Este último define políticas públicas como o que o governo quer ou não fazer. Olha só que interessante, o que o governo quer ou não fazer. Toda ação pública se dá por meio de políticas públicas, como já dissemos. Pode ser de governos federais, estaduais ou municipais. Porém, em diversas questões, quando olhamos assim, ora, o governo não fez nada. Mesmo não fazendo nada, é uma ação, uma não ação pública, planejada, com algum interesse. Porque se um governo sabe de suas responsabilidades públicas e não faz nada em relação a elas, é porque algum interesse ele tem. Então, por muitas vezes, nós podemos dizer o que são políticas públicas. Que ações são essas? São ações públicas que podem ser uma ação ou uma omissão. Porém, de qualquer forma, de qualquer dos lados, existe uma ação do governo a favor ou contra algum problema público. Quando o governo não age em relação a alguma questão de sua responsabilidade, algum motivo tem para isso. Ou seja, certamente foi uma ação, não ação ou omissão planejada. Autores nacionais estudiosos do tema conceituam política pública como: a formulação de políticas públicas constitui-se no estágio em que os governos democráticos traduzem seus propósitos e plataformas eleitorais em programas e ações para a produção de resultados ou mudanças no mundo real. Então percebemos que lá quando aquele governante, quando aquele gestor público era um candidato, dentre muitos outros, ele tinha sua plataforma de campanha, ele tinha sua proposta. E a partir daquelas propostas, de conversas, de reuniões, de manifestações, de ações anteriores, ele conquistou os seus votos e conseguiu ingressar como gestor público, seja federal, estadual ou municipal. A partir do momento que ele se torna gestor, ele precisa aplicar as propostas de sua campanha. Muitas ele consegue, outras não, mas certamente ele aplica as propostas de sua campanha. Esta aplicação se dá por meio de um instrumento chamado políticas públicas. Pode-se entender como políticas públicas um conjunto de ações tomadas pelos governos, nacionais, estaduais ou municipais, que visam aplicar ou implementar medidas de responsabilidade pública às diversas camadas da sociedade. Então, são medidas de responsabilidade pública, políticas públicas voltadas para temáticas diferentes, podem ser políticas públicas de infraestrutura, com asfaltamento, com construção de redes de esgoto, canalização de esgoto e redes de fornecimento de água, construção de uma ponte, dragagem de um rio ou de um canal, tá? Pode ser uma política pública de construção de casas populares, ou uma política pública de auxílio emergencial, ou auxílios para pessoas de baixa renda, uma política pública de educação, uma política pública voltada ao esporte, quando os governos lançam os editais para campeonatos de vôlei, campeonatos de futebol, compras de uniforme, de tênis, de bola. Então, é uma política pública voltada ao esporte, políticas públicas voltadas à cultura, quando se constroem teatros públicos e se publicam também editais para a realização de peças, para a realização de shows, de danças, né? Então, as políticas públicas têm diversas finalidades e, ao mesmo tempo, atendem a públicos diversos. Nós temos de políticas públicas de redução de impostos para o agronegócio, que atendem um público de uma classe mais alta. Ao mesmo tempo, nós temos políticas públicas de construção de uma creche municipal. Então, as políticas públicas, elas atendem a públicos diversos, a interesses diversos. Todas elas de responsabilidade pública do gestor, seja federal, estadual ou municipal. Os deveres de responsabilidade pública do Estado estão na Constituição Federal.
no seu capítulo 1, que trata dos direitos e deveres individuais e coletivos. No seu artigo 8º, todos têm o direito de viver com dignidade. O parágrafo único diz: é dever do Estado garantir a todos uma qualidade de vida compatível com a dignidade da pessoa humana, assegurando a educação, os serviços de saúde, a alimentação, a habitação, o transporte, o saneamento básico, o suprimento energético, a drenagem, o trabalho remunerado, o lazer, as atividades econômicas e a acessibilidade, devendo as dotações orçamentárias contemplar preferencialmente tais atividades, segundo planos e programas de governo. Planos e programas de governo são os meios, as formas como são aplicadas as políticas públicas. Políticas públicas voltadas a todas essas responsabilidades tratadas no artigo 8º da Constituição Federal, que são as responsabilidades públicas, deveres do Estado para com sua população. Todos estes deveres do Estado, elencados no artigo 8º da Constituição Federal, serão garantidos por meio de planos e programas de governo. Estas são as políticas públicas direcionadas a questões e públicos específicos, de acordo com as necessidades de cada nação e de cada região. Um exemplo bastante atual que temos agora é um programa de vacinação. O programa de vacinação, que nós já temos há muito tempo, direcionados a HN1, direcionados a sarampo, direcionados aos bebês recém-nascidos. Nós agora, neste momento de pandemia, temos aí um programa de vacinação direcionado ao Covid-19. Então, são diversos programas desses e planos desses de governo por onde são implementadas as políticas públicas. No âmbito político, as políticas públicas são parte de grande conflito de interesses, pois diversos atores organizados, em grupos com interesses opostos, pressionam o Estado para que execute políticas públicas que lhes favoreçam. Exemplos: alterações fiscais ou tributárias para beneficiar algum segmento, seja o agronegócio, a construção civil ou a energia, os setores de energia. Então você tem grupos diversos, você tem o empresariado das fábricas e das indústrias pedindo uma política pública voltada à redução tributária ou à flexibilização da lei trabalhista na indústria. Aí você tem o agronegócio cobrando por políticas públicas voltadas à redução do imposto de importação ou de exportação, ou uma renegociação de uma dívida agrícola para favorecer seus negócios, para a compra de máquinas mais modernas. Aí, por outro lado, você tem um grupo voltado à construção civil, as grandes construtoras que precisam importar produtos mais modernos para suas construções que não são construídos, que não são fabricados aqui no país. E aí ela pede uma redução de imposto para facilitar a entrada, pede uma flexibilização também das leis trabalhistas para reduzir seus gastos com os encargos trabalhistas. Então são grupos diversos, cada um puxando para o seu lado. E até agora falamos só de empresários, de empresas, mas também temos as classes sociais diversas. Então nós temos pessoas cobrando por moradia, por acesso à moradia, tem outros grupos cobrando por acesso à terra, tem outros grupos cobrando por acesso pela ocupação de prédios abandonados nos centros da cidade. Então temos grupos diversos, tem grupos cobrando por canalização de esgoto e tratamento de esgoto que em sua cidade não tem, por fornecimento de água que muitas cidades no país não têm, por canalização de rios para favorecer a agricultura em locais muito secos. Então nós temos grupos diversos na zona urbana e na zona rural, cobrando, pressionando o governo, solicitando políticas públicas para seus interesses. Essa é a amplitude das políticas públicas. Amplitude de assuntos, amplitude de temas, amplitude de público-alvo. Estas ações podem se dar por meio de projetos e programas realizados pelos governos, que podem ser políticas de Estado ou de governo. A diferença de política de Estado para política de governo. De Estado, independe do governo ou governante que estiver como gestor.
pois é garantida pela Constituição. Então, uma política de Estado não importa qual seja o gestor, ela está na Constituição e aquele gestor precisa dar continuidade àquela política. Como o nosso programa de vacinação, ele é uma política de Estado, independente do governante que entre, aquela política de Estado continua. O Fundo de Desenvolvimento da Educação Básica é uma política de Estado, independente do gestor, o Fundeb, o Fundo de Desenvolvimento da Educação Básica, ele permanece. E assim diversos outros programas. Quando é uma política de governo, ela só ocorre durante um governo específico, pois cada governante costuma ter seus projetos específicos apresentados na campanha de interesse de um público determinado. Então, um governante, ele trabalhou pela regularização fiscal e monetária. O outro governante trabalhou pela ampliação dos programas sociais e pela infraestrutura. Aí um outro governante, ele já trabalha pela privatização de empresas públicas que estão dando prejuízo para o Estado. O outro governante já trabalha com a construção de mais instituições públicas voltadas à educação. Então, cada governante tem ali sua linha de trabalho, sua linha de pensamento, apresentada em sua campanha, que agrada a um público A ou B. Ele ganhando, ele vai seguir com as políticas de Estado e implantar suas políticas de governo de acordo com a constitucionalidade delas. No caso, trabalhando junto com os poderes legislativos e o poder judiciário. As políticas públicas podem ser sociais, de educação, de saúde, de previdência, de assistência social, construção de moradia, de casas populares com crédito facilitado, seja ele pela Caixa Econômica ou abrindo esse crédito imobiliário para outros bancos, né? Ela é realizada com os assentamentos da reforma agrária, quando o INCRA distribui os lotes, com políticas de construção, com o PRONAF, Programa de Apoio à Agricultura Familiar, que disponibiliza crédito para a agricultura familiar com uma condição de pagamento boa, uma carência boa, uma taxa de juros boa por ano. Então, a política pública social, construção de escolas, construção de creches, contratação de professores, formação de professores para elevar o seu nível de graduação, de pós-graduação, apoio à educação à distância, principalmente nesse momento de pandemia, onde trabalhamos com as web aulas, não é? Então, pode ser de saúde, com a construção de mais postos de saúde, de unidades básicas de saúde, contratação de mais médicos e aumento e melhoria nos hospitais, os programas de vacinação. Então, as políticas públicas sociais, elas cuidam dessa parte que garantem o bem-estar da sociedade, garantem a sobrevivência da sociedade muitas vezes. Elas também podem ser econômicas, políticas públicas de ordem fiscal, tributária ou cambial. Como precisamos importar muitas coisas, pois não temos uma indústria que supra a nossa sociedade brasileira com todos os bens necessários, um dos produtos mais importantes para gerar no nosso país, como em todos os países, é a gasolina, e nós não produzimos gasolina suficiente para atender as necessidades da nossa população, por isso precisamos importar gasolina e por isso pagamos em dólar, e quando o dólar está muito alto, o preço da gasolina vai lá em cima. Então, nós mexemos aí com a redução de impostos para a fábrica de automóveis, redução de impostos para o agronegócio, para favorecer esses negócios a gerarem mais emprego e gerarem mais renda. Nós temos aí políticas monetárias, disponibilizando mais créditos aos bancos ou menos crédito para os bancos colocarem esse dinheiro circulando na sociedade. Temos aí uma política de crédito voltada específica para o MEI, para o microempreendedor individual. Então, tudo isso são políticas públicas voltadas ao desenvolvimento regional ou desenvolvimento de algum setor, de acordo com a linha de pensamento do governo. E políticas públicas de infraestrutura, a pavimentação de estradas, a privatização de portos, de aeroportos, é uma política pública de infraestrutura. O governo vê que não tem recursos para modernizar, para ampliar os portos e aeroportos,
que são fundamentais à logística de nosso país, a logística de nossos produtos de exportação, então ele privatiza. Privatizar e depois regular por meio das agências reguladoras é uma política pública de infraestrutura, tá? Pavimentação das estradas, construção de pontes, dragagem de rios, dragagem de canais, todas essas são políticas públicas voltadas de infraestrutura, voltadas ao bem-estar da população e ao desenvolvimento de atividades econômicas, no caso, o escoamento dos produtos. É fundamental perceber que tudo está interligado, conectado, pois políticas sociais e de infraestrutura têm efeito direto no desempenho econômico de qualquer nação ou região, e vice-versa. Ações políticas destinadas a atores permanentemente em conflito, que, defendendo seus interesses, utilizarão de todos os meios e instrumentos necessários para inserir seus interesses na agenda do governo, que passará a tratá-lo como um problema público. Os tipos de política pública são os seguintes: política regulatória. Atua na regulação de serviços de utilidade pública, como nossas agências reguladoras. ANA, Agência Nacional de Águas, Anatel, Agência Nacional de Telecomunicações, ANEEL, Agência Nacional de Energia Elétrica, Anvisa, Agência Nacional de Vigilância Sanitária e por aí vai. Então nós temos uma Telebrás que foi privatizada, porque o governo não conseguia gerir uma Telebrás e modernizá-la, acompanhar o resto do mundo. Então nós privatizamos e trouxemos para o país as operadoras de telefonia fixa e telefonia celular e de internet, que vieram todas juntas. Essas operadoras, elas não são estatais, não são empresas públicas, são empresas privadas reguladas pelo Estado, a partir das agências reguladoras, das agências nacionais. Por que o Estado precisa regular a atuação dessas empresas? Porque ele precisa garantir que nós, sociedade, sejamos atendidos. Quando você tem algum problema com uma empresa, com uma operadora dessa, você reclama ao Estado e o Estado cobra dessa empresa uma resposta e essa empresa lhe devolve o dinheiro ou cancela uma conta, ela se ressarce de alguma forma. Se não fosse a regulação do Estado, os serviços não seriam prestados ou seriam prestados com uma qualidade ruim e certamente a sociedade sofreria muito com isso. Então o Estado, mesmo não sendo dono daquela empresa, ele a regula, garantindo assim um serviço competente para a população, um serviço correto para a população. A política pode ser também distributiva. As políticas públicas podem ser também distributivas. Benefícios destinados a públicos específicos, como a Previdência Social, com custos distribuídos para toda a sociedade por meio de impostos. Então, políticas públicas distributivas, como a Previdência, elas são políticas de assistência social para garantir o bem-estar mínimo de uma parte da população que não teve condição de acumular dinheiro, de acumular renda na sua vida. Então, nós temos hoje a Previdência, a aposentadoria rural, que garante a todo agricultor aquela aposentadoria depois de uma determinada idade. Nós temos aí a aposentadoria dos trabalhadores também urbanos. Nós temos vários serviços de assistência social que são pagos por toda a sociedade, sim, por meio dos impostos. E o Estado pega esses impostos e implanta essas políticas públicas distributivas para atender ao bem-estar mínimo da população. A política pública pode ser redistributiva, que são benefícios fiscais que visam impulsionar ou beneficiar setores específicos, como indústrias, empreiteiras, que é a construção civil, bancos e etc. e outros. E as políticas constitutivas, que definem a linha de trabalho de cada governo, seu foco principal ou seu objetivo geral. No caso do Brasil, tivemos governos focados na economia, no equilíbrio fiscal e no ajuste monetário, e outros já nas questões sociais e redução da pobreza e da desigualdade.
cada um agindo de acordo com as circunstâncias e necessidades do momento. Quando falamos de ajuste fiscal e monetário, tratamos diretamente ao início dos anos 90, com o primeiro governo do Fernando Henrique Cardoso, quando a nossa situação fiscal, tributária e de endividamento estava caótica. E o governo trabalhou nos seus primeiros anos pesadamente na construção do Plano Real, que é a nossa moeda nacional até hoje. Então, naquela circunstância, naquele tempo, foi fundamental o foco nisso, nessa estabilização fiscal, nessa estabilização monetária. Em outro momento, outras políticas públicas já puderam ser realizadas, como políticas públicas mais distributivas, políticas públicas de auxílio, de redução da pobreza, da miséria e da desigualdade social. Então, cada um no seu tempo, cada um na sua circunstância, tá? É importante frisar que sempre haverá conflitos de interesses entre os diversos atores da sociedade por benefícios, direitos ou justiça por parte dos agentes públicos, que, de acordo com a meta estabelecida, deve trabalhar pelo benefício de toda a população, com políticas educacionais, de saúde e de infraestrutura, e, da mesma forma, fomentar o desenvolvimento econômico com políticas de incentivo. Então, vejamos, é fácil? Não. É simples? Não. Um governo, ele precisa de ações tão amplas que ele precisa cuidar de toda a parte social, por ser fundamental. Porque não adianta você cuidar só da parte econômica. Aí você dá incentivo para uma empresa abrir uma indústria. Quando essa indústria, quando esse empresário vai em busca de mão de obra capacitada, cadê? Não tem. Então é fundamental que o governo invista em educação, invista em capacitação técnica, invista em universidades, invista em conhecimento para dar condições a essa massa da população, dar condições técnicas, capacitação, qualificação técnica para essa massa atender às necessidades da nossa indústria nacional. Dessa forma, sim, alcançaremos índices de desenvolvimento regional, desenvolvimento interno, com o governo incentivando empresas, indústrias, e essa indústria ter uma mão de obra capacitada para lhe atender. Aí sim teremos uma geração de empregos, geração de renda, uma distribuição de renda aqui dentro da região, dentro do local. Esse é o sentido do desenvolvimento regional. Então veja a amplitude do Estado. Ele precisa trabalhar com políticas educacionais, de saúde e de infraestrutura. E, da mesma forma, trabalhar com políticas de desenvolvimento econômico, com políticas de incentivo à atividade econômica. E como é que o Estado incentiva uma atividade econômica? Ora, melhorando, construindo e melhorando estradas, dando condições de logística para o funcionamento daquela atividade econômica, dando crédito ao início do funcionamento daquela atividade econômica, disponibilizando o crédito no caso, garantindo aquela atividade econômica uma mão de obra capacitada por meio de políticas públicas de educação, de qualificação profissional. Então, tudo está ligado, porque ele garantindo o bem-estar sanitário a uma cidade, com a canalização, tratamento de esgoto, fornecimento de água, a pavimentação das ruas, construção de pontes, construção de escolas, de creches. Tudo isso você garante o bem-estar social. Junto com esse bem-estar social, você já melhora aquele ambiente muito. E aí você trabalha com qualificação profissional. Então você tem o bem-estar social, uma sociedade crescendo educada, numa condição saudável de vida, numa condição sanitária, numa boa condição sanitária de vida, você tem num bom tratamento de lixo, reciclagem de lixo. Então, a partir dali, você tem uma sociedade saudável, uma sociedade educada, qualificada profissionalmente, para atender uma atividade econômica também fomentada pelo governo. Então, reitero, esse círculo, todo ele de responsabilidade pública, ele é responsável diretamente por aumento dos índices de desenvolvimento regional, independente da localidade, tá? Concomitantemente, ao mesmo tempo, todos os atores vão se fortalecendo e pressionando o Estado de maneira mais justa, em busca de benefícios que atendam todos os cidadãos,
independentemente de sua classe social. Foram os movimentos sociais que conquistaram em todo o mundo condições dignas de trabalho e de vida às classes menos favorecidas. Direitos trabalhistas, direito ao voto, à educação, à previdência e outros. Concluímos essa unidade com um conhecimento básico sobre as políticas públicas, para que elas servem, qual o seu sentido e a quem são destinadas. Na próxima unidade, veremos como funcionam as políticas públicas por dentro, como é sua dinâmica. Então, vejamos. Trabalhamos aqui o sentido. Para que existem essas políticas públicas? Políticas públicas são um instrumento, uma ferramenta do governo. Uma ferramenta do governo para implantar ações de sua responsabilidade, para tratar de problemas públicos. Um problema público é um problema social, é um problema que atinge a todos. Ele pode ser um problema que já vem ocorrendo há um determinado tempo, como pode ser um problema como uma catástrofe mundial. Um problema como o desabamento de um morro, um problema como o desabamento de uma estrada, um problema como, a partir de uma atividade econômica, como uma queimada, como os incêndios florestais. Todos esses são problemas públicos, problemas de saúde pública, seja este do Covid ou seja uma outra doença como sarampo, um surto de dengue. Tudo isso é um problema público. E como é que o governo cuida do surto da dengue? Ele precisa fazer campanhas de sensibilização de casa em casa para que haja limpeza nos quintais. Então, ele precisa investir na limpeza urbana, não é? Então, todo esse trabalho do governo é voltado a um determinado problema público. Temos o problema público da violência, temos o problema público da saúde, temos um problema público da educação, temos um problema público da falta de emprego, da falta de trabalho, principalmente para os mais jovens, da falta de oportunidade de trabalho, principalmente para os mais jovens. Nós temos um problema público da falta de estabelecimentos para cuidar de nossos idosos. Temos um problema público da falta de creches para atender as crianças, filhos dos trabalhadores e trabalhadoras que precisam sair cedo para trabalhar e não tem com quem deixar seus filhos. Então, todos esses problemas públicos, a falta de gasolina no país é um problema público gravíssimo. Nós temos petróleo, mas não temos refinaria para transformar esse petróleo em gasolina. Por isso, precisamos importar gasolina e aí temos que pagar o preço internacional, que é altíssimo. Então, diversas questões, diversos problemas públicos têm que ser todos trabalhados pelo governo, todos trabalhados pelo gestor como problema público. Para complementar seus conhecimentos, nós disponibilizamos um link de um vídeo sobre o que são políticas públicas, de Leonardo Sech, ou Sech, um estudioso do tema, um teórico do tema. É um videozinho curto e vai ser muito bom para vocês. E a partir deles, de acordo com o seu interesse, vocês vão buscando mais. Tudo bem? Como referência, nós utilizamos nessa unidade artigos de Ricardo Agum, Priscila Riscado e Monique Menezes, intitulado Políticas Públicas, Conceitos e Análise em Revisão. Utilizamos o livro de Reinaldo Dias e Fernanda Matos, Políticas Públicas, Princípios, Propósitos e Processos, e utilizamos o outro livro chamado Políticas Públicas no Brasil, de Rothman, Arret e Marx. Obrigado e bons estudos e até a próxima unidade. Até! Educação à distância, mudando realidades.